Mateus capítulo 28, versículo de número 18. Glória a Jesus. Todos quantos estão nos visitando nessa noite, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Mateus 28, 18. Tem um texto muito simples, que eu quero usar de conexão para aquilo que eu vou ministrar nessa noite. Diz assim: então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Você pode ler isso comigo? 3, 2, 1. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Deixa eu te fazer uma pergunta: aonde você mora hoje? No céu ou mora na terra? Você mora mas está indo para? Você mora? Mas quer ir para o? Quero te dizer uma coisa: céu e terra é o ambiente guardado na autoridade do Senhor Jesus. Você está na terra hoje, mas em trajetória para a eternidade. E Ele vai guardar a sua trajetória em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Glórias a Deus. Ele tem toda a autoridade. Ele recebeu toda a autoridade. Toda a autoridade foi dada nos céus e na terra. Eu quero até completar esse texto. Eu não ia ler este aqui, mas quero complementá-lo com Filipenses 2. Filipenses, capítulo de número 2. É Filipenses 2. Cadê? Normalmente eu sou bom de endereço. Cadê esse aqui? Cadê? E achei. Filipenses 2, 5. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. O que ele fez? Se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos ler junto aqui o 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos aqui podem confessar essa palavra? Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga isso: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Hoje de manhã eu estive com nossos jovens e adolescentes, ministrando
um estudo. O Marcos me deu um desafio mais chique. O Marcos falou para mim ministrar um workshop. Mas eu acabei conversando com eles ali. E pelo menos da minha parte, eu não sei da parte deles, a conversa foi muito gostosa. Obrigado, Duda. Aleluia. Obrigado. E eu até falei, eu vou ministrar isso na igreja hoje à noite. Vou reenquadrar a linguagem, claro. Mas quero trazer ao seu coração nessa noite daquilo que nós saboreamos nessa manhã, porque Deus nos deu um banquete ali. Deus nos deu o privilégio de falar de coisas inefáveis, coisas maravilhosas. E para a gente entender um pouquinho, Jesus diz que toda a autoridade lhe foi dada. Então a autoridade naquele momento não estava na mão dele. Já parou para pensar nisso? A autoridade não estava na mão daquele que estava sentado, estava de pé, estava junto daquele que está sentado sobre o trono. Então, se essa autoridade ela foi entregue para Jesus, aonde ela estava então até aquele momento? Na eternidade. E aí eu gostaria que você olhasse comigo as escrituras no começo, no princípio, na Gênese, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. Você sabe, você conhece a história da criação. E a história da criação, ela tem um ápice. Se eu falar da história da criação todo culto, para mim é uma alegria muito grande, porque eu sou apaixonado pelo meu Deus que eu sirvo. Quantos são também? Porque a Bíblia fala, no princípio, Deus fez os céus e a terra. Pastor Mário falava isso até em hebraico, né, Pastor Mário? Como é que é? Bereshit bara. Meu Deus do céu, é só o Pastor Mário mesmo, né? Não sei não. Mas no princípio Deus fez o céu e a terra. Põe aí para mim, por gentileza, Nick. Põe de volta aí. No princípio Deus fez os céus e a terra. Quantos creem nisso? Você não crê que você veio da evolução de uma bactéria que se juntou com um vírus e virou uma ameba e não sei o que lá, e você evoluiu até você ser esse ser tão bonito que você é hoje? Não. Nós não somos evolucionistas, nós somos criacionistas. Cremos na obra da criação. E a obra da criação está aqui, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. A ciência diz que o universo ele foi acumulando energia, acumulando energia, acumulando energia, acumulando energia, até que aquela energia ficou quase que impossível de se conter. Wallace, faz um toque aí de acumulando energia, como se fosse um tribal. Então imagina uma energia acumulando, pode fazer, faz um tribal na bateria aí. Imagina essa energia acumulando de um jeito assim que vai explodir. Vai explodir ou não vai explodir? Vai explodir. A energia foi acumulando. Ela foi acumulando. E diz a ciência que um dia essa energia, ela cresceu tanto que ela, pum! A energia fez pum! E a ciência chama isso de Big Bang. Grande explosão. Talvez a ciência não esteja tão errada assim. Talvez a ciência, ela só está vendo a coisa de uma ótica errada. Talvez ela só está percebendo, tentando enxergar o sobrenatural com uma lente natural, e não tem como enxergar o espiritual com uma lente natural, porque a Bíblia é muito clara. Sabe o que aconteceu? Rapidamente, não houve um acúmulo de energia, não houve uma concentração de poder, simplesmente Deus disse: haja luz, e houve luz. Houve uma grande explosão.
e as trevas foram absorvidas pela luz. Houve luz a partir da palavra criativa de Deus. E Deus chamou a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Interessante que não houve dia e noite, como nós dizemos. Houve tarde e manhã. Os judeus até hoje, eles contam o dia assim, ó. Tarde e manhã. Tarde e manhã. Nós contamos manhã e tarde. Então, quando Deus ia no jardim, na viração do dia, era tarde, começando o dia novo. Deus começa a criar. E você vai ver aqui, não vou entrar nos detalhes, no capítulo 1, você vai ver Deus liberando ordens. Deus ordena que haja separação das águas. E aí, Deus agora libera umas ordens assim, talvez mais sobrenaturais. Deus fala assim: terra, gere animais. E a terra começa a gerar animal. Irmãos, a terra então é muito criativa, amém? A terra é muito criativa porque... Vocês já viram um tamanduá-bandeira? Não é um bicho bonito, diferente? Vocês já viram um camaleão? A terra é muito criativa. A terra cria um ser extremamente frágil, como uma formiga. E cria um ser extremamente forte, como um leão. A terra é muito criativa, igualzinho aquele que a criou. E Deus também ordena para as águas criem peixes. E as águas criam peixes. E criam grandes animais marinhos. E eu não sei porquê, as águas criaram até os camarões. Mas criou. Também não sei porque a terra criou os mosquitos. Não sei, mas criou. Estão aí, na verdade. Mas você percebe o poder criativo de Deus. A palavra criativa que emana dele, com riquezas de detalhes, com riquezas de complexidades. A natureza é complexa, a natureza é uma dádiva. Nós podemos ver a bondade de Deus na natureza. Mas ainda assim um Deus criativo, um Deus que tem o poder da sua palavra criadora. Ele vai criar um ser agora, que mais à frente o salmista vai dizer que é a coroa da criação de Deus. Deus vai criar a cereja do bolo do universo. Deus vai criar a grande obra-prima dele. E naquele momento, Deus não simplesmente libera mais uma palavra, ainda que ele pudesse simplesmente liberar uma palavra, mas Deus escolhe um método diferente. Deus escolhe um caminho diferente. Gênesis 1, 26, vejam comigo que diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lê comigo isso. 3, 2, 1. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diz para essa pessoa do seu lado: Deus tem um carinho muito grande por tudo que vive. Deus tem um carinho muito grande pelos animais. Deus tem um carinho muito grande pelas aves. Deus tem um carinho muito grande pelos répteis. Deus tem um carinho muito grande pela criação. Mas Deus tem um carinho muito maior por você. Aleluia! Deus tem um carinho muito maior por você, porque na hora que chegou a vez de Deus criar a humanidade, houve ali uma junção da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles tomam a decisão: vamos fazer o homem, e ele não será semelhante às coisas da terra nem da água. Ele será a nossa imagem, ele será a nossa semelhança. O homem será especial. Você carrega esse DNA. Você carrega esse DNA. Olha para o seu vizinho aí. Talvez você nem ache ele tão bonito,
mas ele é a imagem de Deus. Talvez você nem achou ele tão bonito assim, mas ele é a semelhança de Deus. O DNA divino está nele. Já viram bebê recém-nascido? Eu já tive 2. Vamos falar a verdade aqui, pais. Não são tão bonitos assim. As mães, assim. São não. Diz o ditado que eles têm uma carinha de joelho. E tem hora que tem mesmo. A gente chega lá para ver o nenenzinho lá, que tira assim a carinha assim, ó. Tira o lencinho do rosto. É pela fé, né? Que lindo! Que lindo! É a cara do papai. Eles nascem com a cara do pai e ficam com a cara da mãe. Eles nascem mais feinhos, fica bonito depois, fica com a cara das mães. Mas a imagem e semelhança, é imagem e semelhança, é projeto de Deus isso. A evolução diz que o homem veio da evolução de uma criatura, mas Deus está dizendo, não, vocês não são evolução, vocês são um projeto específico, são um projeto específico de Deus. Ei, entenda bem, você é a planta refinada da obra de Deus. A planta refinada. Ei, na criação Deus escalou a terra e a água de arquiteto, escalou a terra, a água de pedreiro, mas na hora de formar o homem, mão na massa, mão na massa, mão no boneco. Aleluia, mão no boneco. Eu imagino Deus com a mão no boneco, Deus moldando ali o boneco, o Filho amado, o Verbo, o que estava desde o princípio, ele desenhando a sobrancelha, ele desenhando os olhos. A massa estava meio seca, lá vem o Espírito Santo, porque ele é rio de água viva, trazendo mais água, dando liga para aquela massa, até que aquela massa fica pronta. Eles olham os 3, o boneco está pronto, mas o boneco não tem vida. E Deus sopra sobre o boneco, e o boneco é feito alma vivente. Adão, barro claro. Adão, homem, o princípio. Deus faz essa obra linda. Deus concretiza esse projeto. E aí sabe o que Deus vai fazer? Deus vai dar para ele agora um mandato de governo. Vai dar o quê? Mandato de governo. Você tem que entender isso, hein? Deus cria o homem e dá para ele um mandato de governo. Versículo 28, Nicole. Deus os abençoou. Ele lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, governem. Vocês foram feitos para governar a terra, porque eu, o seu pai, governo o universo. Você, a minha imagem, vai governar a terra. Você é chamado para governar territórios. Você acredita nisso? Você, pastor, mas você não conhece a minha vida, você não sabe como é que está a minha casa. O primeiro território que você vai governar é a sua casa. Deus chamou o homem para que o homem governe territórios. É um mandato de governo. Ei, domine! Domine sobre a criação. Domine sobre aquilo que existe. Gênesis 2:15. Deus faz um complemento dessa afirmação. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e para o guardar. Deus faz Adão e agora Deus faz assim: o que eu faço com Adão? Onde eu vou pôr esse moleque aqui? Sim ou não? Não. Deus faz tudo. Deus
recria o universo. Deus traz forma à terra que estava sem forma. Deus coloca fauna, flora, botânica, vida em tudo que estava sem forma e vazio. E a hora que está tudo pronto, Deus pega o homem e faz assim, ó, tá tudo pronto para você viver. E coloca o homem no jardim. O homem foi colocado em qual jardim? Jardim do Éden. Para fazer duas coisas: cultivar e guardar. Cultivar fala da manutenção. Cultivar é a mesma raiz da palavra cultuar. Quando você está cultuando, você está cultivando a sua vida espiritual. Porque se não for cultivado, vai perder as características. Se não for cultivado, vai perder o brilho. Se você for num terreno que ficou de certa forma largado, você vai perceber ervas daninhas, mato, bichos, porque ele não foi cultivado. Então Adão foi colocado num lugar chamado jardim, e no mandato de governo, ele tinha que cultivá-lo, para ele permanecer um lugar de deleite. Mas Adão não tinha que somente cultivar, Adão tinha que também guardar. Então Adão tinha que fazer duas coisas, quais eram? Cultivar e guardar. No cultivar, Adão poderia colocar nome aos animais. No cultivar, Adão poderia desfrutar de tudo que havia lá de delícias. E devia ter muitas delícias. Você gosta de comer um pêssego bem no ponto, assim, ó? Que gostoso. Um caixão de uva bem no ponto, de uva rosa. Você gosta disso? Olha que coisa maravilhosa. O que mais? Vou fazer uma coisa mais excêntrica. Você gosta de um pratão de jaca descascada? Nem todo mundo gosta. Mas Deus criou delícias. E falou para o homem, então somente cuide, guarde e não toque em duas árvores. A árvore do conhecimento, do bem e do mal, e na árvore da vida. Era uma delimitação. E isso que Deus está fazendo, irmãos, com o homem, chama-se uma aliança. Deus está fazendo uma aliança com o homem. Deus está dando um lugar para ele morar. Mas Deus está falando, olha, mas eu quero que você cultive e eu quero que você guarde. Então, quanto à narrativa bíblica, não vai depois falar da queda de Eva, vai falar da queda de Adão. Porque quem tinha que ter protegido a Eva lá da serpente, metido o pé nela, era o Adão. Adão tinha a responsabilidade de guardar aquele lugar e cultivar. E aquele lugar era um jardim. Então entenda comigo. Quem cuida de um jardim é o quê? Ah, muito bom. Só um pouquinho mais forte, vocês acertaram, tá bom? Quem cuida de um jardim é um jardineiro. Então Deus, com seu poder e glória, Ele cria tudo, decide criar o homem com suas mãos, gera todo um ecossistema, coloca o homem ali dentro, faz uma promessa de aliança e pede para o homem, olha, eu vou te abençoar, mas você tem que cuidar e guardar. Você tem que ser o jardineiro deste lugar. E enquanto você cuidar e guardar daqui, enquanto você não tocar naquelas duas árvores, você vai ter bênção. Eu virei aqui na viração do dia. Uau! Quem arriscaria perder isso? Ninguém de nós, né? Em sã consciência. Mas Adão perdeu. Adão não conseguiu guardar o jardim. Adão não conseguiu proteger este lugar de domínio que Deus lhe deu. Então, quando ele não consegue guardar, ele não consegue cultivar, ele perde a autoridade. Ele perde o domínio. E a forma mais clara que a Bíblia tem de mostrar para nós que Adão perdeu o domínio do jardim
é que Adão é expulso do jardim. Adão é despejado do jardim do Éden. E com certeza, tanto ele como eu e você um dia querer voltar para lá. Para certificar disso, Deus colocou um querubim para guardar o caminho do jardim do Éden. Adão foi deposto. E quando Adão é deposto, quando Adão falha no seu mandato de governo, ele perde a autoridade. A autoridade sai de suas mãos. E Adão tem uma série de consequências. A consequência mais comum: na sua casa nasce um pé de morango lá do nada. Do nada. Nasce um pé de morango lá do nada. Nasce um pé de pocã do nada, assim, ó, do nada. Não nasce. Mas nasce mato do nada? Nasce. Porque Deus diz: olha, agora a terra ela vai ser contra você. Ela vai dar espinho, ela vai dar brolhos, ela vai dar mato. A terra naturalmente dá erva daninha, mas com cultivo e esforço ela pode dar frutos bons. Que Deus falou agora: com o suor do teu rosto, com o esforço do seu trabalho, é que a terra vai te dar o sustento. Consequências: os animais serão teus inimigos. Consequência: fica na frente de um leão para você ver, e dá a paz do Senhor para ele. Fica, você vê se vai dar certo. Se você não tiver na unção de Daniel, não vai dar certo não. Porque a criação, ela se revolta contra o homem, pela desestrutura que o homem gerou na criação. Mas Deus tem todo o poder e toda a autoridade. Amém? Então o que Deus faz? Deus vai revelar para nós de forma gradual o seu propósito e a extensão da sua aliança. Porque a aliança de Deus conosco, ela é eterna. A aliança de Deus foi formada com a criação. Eu te abençoarei, eu te multiplicarei. Então o que Deus faz? Deus levanta um outro homem. E esse outro homem, a Bíblia chama ele de Noé. Abre comigo Gênesis 6, versículo 9. Gênesis 6, 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A terra estava toda bagunçada. A terra estava entrando novamente num período de colapso. Mas tinha um Noé. Deus sempre tem um Noé. Tem Noé de Deus aqui. Tem Noé de Deus. Tem homem aqui Noé de Deus. Tem mulher com a mesma unção que Noé tinha aqui nessa noite. Que unção é essa, pastor? É a unção de, mesmo que estiver num lugar de caos, a sua fidelidade vai chamar a atenção de Deus. Mesmo que a tua casa esteja um caos, mesmo que o seu trabalho esteja um caos, aonde tem um Noé, aonde tem um homem, uma mulher ali que anda com Deus, aleluia, tem esperança para aquele lugar. Ei, se você, homem e mulher que está aqui nessa noite, tem andado com Deus, eu quero te dizer uma coisa: você é a esperança da sua casa, você é a esperança da sua parentela. Ei, você é a esperança daquele quarteirão que você mora. Ei, você é a esperança do trabalho onde você está inserido. Você é o portador da esperança. Você carrega ainda a imagem. Fala para o teu vizinho aí: muita gente perdeu a imagem, mas eu não. Glória a Deus. Você nem entendeu, senão você tinha dado glória a Deus. Quer outra chance? Denner, muita gente perdeu a imagem, mas você não. Glória a Deus.
Muita gente perdeu a imagem, mas você não, amém? Você está aí para Deus te usar. E o que Deus faz? Todo mundo que já jogou videogame, ou tem um computador em casa, quando acontece um momento que ele trava, que ele não vai para lá nem para cá, você vai lá no botão de reset, plift, desliga a força. Deus aperta o botão de reset da humanidade. Ele aperta. E as águas do dilúvio vêm e enchem a terra. E agora novamente as águas cobrem a terra. Como era na criação, as águas cobriam a terra. As águas estavam dominando. Mas o Espírito de Deus estava ali pairando sobre as águas. E agora nesse momento, as águas cobrem a terra. Noé está na arca, Deus vê Noé na arca, já está bom, já tem tempo, é hora de recomeçar a criação. E Deus envia um sopro. Ruá, palavra usada por Espírito Santo. Deus envia um sopro, e quando o sopro vem, ele abaixa as águas, e a terra começa a aparecer. Deus começa uma história de recriação com um novo Adão. E no capítulo 9, Nicole, versículo 1, olha as palavras que Deus vai dizer para Noé: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. É a mesma palavra que foi liberada para Adão. Deus está reafirmando a aliança que ele tem com o homem. Multiplicai-vos, enchei a terra. 2, Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves, sobre tudo que se move, tudo que tem no mar. Da mesma forma que Deus disse para Adão: você vai sujeitar os animais. Deus está falando para Noé: os animais terão medo de você. O leão não vai te comer não, fica tranquilo. O tigre não vai te pegar de madrugada, fica tranquilo. O mesmo mandato de domínio está sendo reafirmado sobre o homem. E agora Deus dá para a gente um passo de bênção a mais. Versículo 3: tudo que se move e vive, ser-vos-á por alimento. Como vos dei a erva verde, vos dou agora. Carne, porém, com sua vida não devem comer. Então, nas 3 ordens de Deus para o Adão, multipliquem-se, sujeitem a terra, comem de toda a erva, tudo que tem na terra. Está sendo replicado com Noé: multiplicação, governo e provisão. Só que nesse ponto agora Deus abençoa a gente e Deus institui o churrasco. Glória a Deus, amém? Quantos podem dizer aleluia? Aleluia. Aí Deus agora nos deu um brinde, né? Agora o churrasco vai fazer parte. Só não pode comer frango a molho pardo. Jesus, só não pode comer frango a molho pardo. Estou em Minas Gerais, eu sei que o povo gosta. Mas não coma 4: carne com sangue. Não coma. Noé. Mas Noé também, o que acontece com Noé? Ele constrói a arca. Ele chega sã e salvo. Mas um dia Noé, ele faz uma vinha. E ele se embriaga na vinha. E Noé fica tão doido que ele joga até a roupa para cima. E deita nu lá, pelado e bêbado. E aí o filho dele vê ainda um problemão, né? O Canaã, o Cã. Noé falhou em um grau da sua missão. Por quê? Esse tipo de Adão ainda não conseguiu completar o seu mandato de governo completo. E toda vez que o homem falha, ele perde a autoridade. Toda vez que o homem falha, ele perde a autoridade. Então Deus levanta um outro tipo de Adão. E Deus olha para um homem e diz assim: eis, você aí, sai da sua terra, sai da tua parentela, e você vai
para uma terra que eu te mostrarei. Versículo 2 de Gênesis 12. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te multiplicarei, será tu uma bênção. Mandato de governo, mandato de multiplicação. Sobre esse outro tipo de homem de Deus separado, para ser um canal, para ser uma referência, para mostrar que a aliança ela ainda está viva, para mostrar que a aliança ela ainda está em atividade. A aliança de Abraão, que depois se desdobra na aliança com o povo de Deus, chamado Israel, ela vigora por muitos tempos, por muitos, podemos dizer, por décadas, até que chega o período de Moisés. Um outro tipo de Adão, um outro tipo de homem referência. E na aliança com Moisés, o que acontece? Deus dá para o homem um conjunto de regras. Deus dá para o homem um conjunto de estatutos e fala o seguinte: ei, se vocês seguirem isso aqui, vocês vão ser abençoados. Se vocês seguirem essas prescrições, essas 10 palavras aqui e as ordenanças, eu vou abençoar vocês. E aí Deus profere uma bênção interessante. Êxodo 19, 5 e 6. Olha uma das bênçãos que está proferida no tempo da aliança com Moisés. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre os povos, porque toda a terra é minha. Vós me serei reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. A obediência à palavra. Quantos estão ouvindo a palavra aqui nessa noite? Glória a Deus por isso. Isso é metade da sua bênção. Porque, voltando no versículo 5, olha o que diz ali. Versículo 5, volta. Se diligentemente ou com atenção ouvirdes a palavra e guardares a aliança. Fala para o teu irmão, você está ouvindo? Ele está? Ele está ouvindo? Então pergunta, e você está guardando? Não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. Hoje nós temos quase, na nossa geração, uma overdose de versículos bíblicos. Você pode colocar no seu YouTube aí, pregação daqui até o final do ano, não cessa. Você consegue colocar uma pregação para ir uma atrás da outra e não vai cessar. Você vai ouvir isso talvez até a voz de Jesus. De tanta informação que existe, mas informação sem execução não vai te levar a lugar nenhum. Informação sem a prática não vai te trazer habilidade. E sem habilidade você não avança e nem conquista. Você precisa se tornar também um praticante da palavra. Precisa ser praticante, não somente ouvinte. E a igreja de nossos dias tem falhado muito nisso. Em praticar aquilo que escuta. Em se colocar na brecha. Em se colocar em atividade. Mas se nós praticarmos e ouvirmos, diz a aliança firmada aqui, que nós seremos, Wallace, um reino de sacerdotes. Que legal. Reino é um tipo de governo. E no nosso conhecimento, quem governa são os políticos. Mas na proposta de Deus, quem vai governar não vão ser os políticos. É um reino governado por sacerdotes.
Por que a nação é santa? Porque os sacerdotes ministram a santidade sobre o povo. E aquela nação é santificada. Aquela nação é santificada através de um governo sacerdotal. E é uma proposta de Deus para nós estarmos engajados nesse reino. Estarmos engajados nessa aliança. Mas até o próprio Moisés, ele falha. E quando a gente falha, a gente perde a autoridade. E talvez um dos maiores dramas da Bíblia, Deus chama Moisés no Monte Pisga e fala assim: Moisés, olha para o horizonte. Moisés olha e vê a terra que mana leite e mel, de um lugar até Zoar. E Deus fala: está vendo a terra, Moisés? Estou vendo, Senhor, é a terra que eu queria, a terra que mana leite e mel. E Deus fala: verdade, mas você não irá para lá. Ele perdeu a autoridade. Um dia que ele não teve domínio próprio e bate numa rocha, ele perde a autoridade. Cuidado, irmãos, para não tomar decisões precipitadas, pois elas podem custar muito caro. Decisões precipitadas podem custar muito caro. O homem de Deus, que fez mais milagres e maravilhas, bate precipitadamente numa rocha, e ele tem o seu destino encurtado dentro daquilo que ele poderia desfrutar. Cuidado com decisões precipitadas. Cuidado com falar o que vem na sua boca. Cuidado em querer ter sempre razão. Dizia o meu saudoso pastor Giovanni Braga: crente que quer ter razão vai ficar com razão e não vai para o céu. Cuidado a entrar em contenda. Tem gente que não quer perder nem figurinha assim, ó. Quer ganhar tudo. Cuidado com isso. Moisés, aquele homem de Deus para aquela época, para aquele tempo de aliança, ele falha. E aí é instituída depois então a aliança davídica. Davi também é um tipo de Adão. Davi também carrega promessas. Mas nós também sabemos que o que Davi faz? Davi falha. Davi também erra. E quando erra, o que acontece? Vocês vão falar, eu vou embora. Quando erra, perde a autoridade. Mas Deus é bom. Deus é bom. Como dizem, Deus não está morto. Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Salmo 89, versículo 20. Eu queria que você leia esse texto comigo, se imaginando no lugar de Davi. Porque da mesma forma que o diabo quis destituir Davi das promessas, o diabo quer também destituir você e eu a partir da minha e das suas falhas. O diabo também quer nos acusar, porque ele é o acusador. O diabo quer nos enganar, porque ele é o enganador. O diabo quer roubar a vida, porque ele é como ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Mas nós servimos a Jesus, aquele que tem a vida, e a vida em abundância. Olha esse texto, olha Deus dizendo: encontrei Davi meu servo, com o meu santo óleo ungi. Vamos? A minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários, e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar, e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação.
Faloei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Espera aí, os dias do céu têm fim? Então Deus está dizendo, Davi vai ter um trono eterno. Aí esse versículo aqui, mas é para o diabo ir embora mesmo e largar a mão de nós. Se os seus filhos desprezarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então eu punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade. Pausa. Isso chama lei da semeadura. Aquilo que o homem semeia, o homem colhe. Então Deus está dizendo, se eles errarem, o pau vai quebrar. Eu vou corrigir. Então, crente, quando você erra, não adianta orar depois não, o pau vai quebrar. Essa colheita você vai ter que colher. Dessa semeadura errada, vai ter que colher. Você pode depois fazer uma outra semeadura para colher melhor. Mas a semeadura errada vai trazer uma colheita errada. Então Deus está dizendo aqui, ó, eu os punirei com vara. Não vai ficar de graça não. 33. Mas, lê comigo isso. 3, 2, 1. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Sabe o que a palavra de Deus está te garantindo? Que ainda que você erre, se você se arrepender, Ele te ama, Ele não vai retirar os propósitos, Ele não vai retirar a bênção que Ele tem sobre a tua vida, a bênção que Ele tem sobre a tua casa. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Olha que bonito. Uma vez jurei, Davi, uma vez jurei por minha santidade. Serei eu falsa, Davi? A sua posteridade, é eu e você isso aí, ó. A sua posteridade durará para sempre. E o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre, como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Davi recebeu essa promessa toda, trouxe a arca da aliança, mas infelizmente ainda assim Davi errou, foi corrigido, não perdeu a bênção, mas perdeu a autoridade. Ele não perde a bênção, mas ele perde a autoridade. Mas Deus não voltou atrás. Tinha um texto ali, volta um versículo ou dois, Nicole. Mais um, pode voltar. Aí, ele errou, mas Deus não mudou a aliança. Isso é muito importante. É muito importante que você entenda que a aliança que Deus estabelece conosco, da parte dele, ela é inquebrável. A aliança que Deus estabeleceu com você, da parte dele, ela é intocável. Ela é inegociável. Ele é aquele que guarda a aliança. Ele é aquele que guarda a palavra. Ele é aquele que guarda a promessa. Ele é aquele que sustenta aquilo que ele liberou. Ele protege a aliança. Davi ele não consegue manter a autoridade. E aí então Deus começa a dar um vislumbre para os seus homens sobre a terra. Aqueles homens que nós chamamos de profetas. Deus começa a mostrar os profetas. Então o que aconteceria? Quem seria agora o novo Adão?
quem seria agora o novo homem que Deus usaria para ser o canal da aliança? Quem Deus usaria para mostrar para a humanidade que as promessas dele estariam ainda de pé? E um dia o profeta Jeremias, lá no capítulo de número 29, no versículo de número 31, o profeta Jeremias, ele é cheio do Espírito Santo, e ele tem uma visão à frente. Ele não está olhando para os seus dias, mas ele está olhando através ali do telescópio da eternidade. Ele enxerga os dias futuros, e ele fala: ei, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para te tirar do Egito. Ele diz assim, no versículo 33, na sua mente eu vou imprimir as minhas leis, no seu coração eu vou a inscrever. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meu Deus, eles serão o meu povo, eu serei o Deus deles. Mas o profeta aqui usa um termo diferente. Agora ele fala de uma nova aliança. Ele fala que está chegando um novo tempo. E eles vão dizendo, os demais profetas: ei, a virgem dará à luz a um filho, o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. E os profetas começam a liberar: e tu, ó Belém Efrata, pequena entre as nações, irá ser aquela da qual sairá o ungido de Deus. Os profetas começam a liberar palavras. Ele virá como um rebento, ele vai surgir como um ramo novo, aleluia, ele vai surgir como um fruto novo. E os profetas começam a enxergar: está vindo aí um novo Adão, está vindo aí um novo modelo, está vindo aí um novo canal de bênção. Até que o tempo dos profetas passa, entra um período de silêncio. Pastor João, um silêncio melancólico, um silêncio. Deus parou de falar, Deus não falava mais. E o silêncio durou 400 anos. 400 anos sem sentir um arrepio num culto. 400 anos sem uma palavra profética. 400 anos sem nada de novo acontecer. Os profetas que estão ali, que antecederam esses dias, eles clamavam: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, que no decorrer dos anos ela não fique esquecida. Mas por 400 anos Deus fez. Deus já fez isso com você? Você orou e Deus. Tem tempo que Deus não fala. A propósito, no silêncio de Deus. Porque no silêncio de Deus, Deus está nos preparando para receber coisa nova. Até no silêncio Deus nos ensina. No silêncio Deus testa a sua dependência. No silêncio Deus testa a sua fé. No silêncio Deus testa a sua perseverança. No silêncio Deus testa até onde você vai permanecer. E aí agora, 400 anos depois, Deus do céu olha. Imagina Deus fazendo isso. É agora. Vou voltar a falar com o homem. O silêncio está rompido e vai ser nesta tarde. 400 anos sem uma palavra profética. 400 anos sem Deus usar
uma profecia. Então Deus prepara um homem, Deus coloca sobre ele vestes de camelo, Deus leva aquele homem para o deserto, Deus faz aquilo que permite que aquele homem se alimente somente de mel e de gafanhoto. É uma dieta estranha, mas é a dieta que existe no deserto, porque ele não saía do seu ofício, ele era obediente ao ofício do deserto. E aí depois de 400 anos de um silêncio de Deus, alguém olha para aquele homem e diz assim: ei, você é o Messias? E ele diz: não, eu não sou o Messias, eu sou apenas aquele que batiza com água, mas está vindo que ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. 400 anos. É rompido o silêncio, é rompido o período ao qual Deus não estava falando. E aí depois de um pequeno tempo desse dia, está lá João batizando. E essa cena deve ter sido extraordinária. João está batizando, e ele tratava as ovelhas dele de uma forma muito carinhosa. Ele chamava as suas ovelhas de raça de víboras. É uma forma muito carinhosa de se dizer, né? Raça de víboras, ou seja, tipo de cobra, né? Então está ali sentado a irmã cascavel, o irmão surucucu, o irmão ali cobra cega e por aí vai, né? É raça de víbora, era assim que era elencado os irmãozinhos lá da igreja do João, né? E o João está batizando, ó, vem cá cascavel, vou batizar você vai mudar de vida agora, cascavel. E batizava aquela cascavel. E aí vinha, vem cá surucucu, e batizava aquela surucucu. E agora aquela surucucu também era transformada. Tô brincando, mas ele foi batizando. A fila foi andando, ele batizava. O batismo para arrependimento de pecado. O batismo de João era para arrependimento de pecado. E aí tava lá os coletinhos, como é que chama ali os coletinhos mesmo? Esqueci o nome deles. O Gang Start, estava ali o Gang Start falando, próximo da fila, então vem o próximo, e aí eles encaminhando mais o outro. Chega uma hora que quando João vai chamar o próximo, ele fica paralisado, a boca dele endurece, a perna dele começa a tremer. Ele olha para aquele homem, ele já começa a chorar, e ele fala: é eu que tenho que ser batizado por ti. E ele vem caminhando em direção de João. Não, João, importa que seja cumprida toda a justiça. João batiza ele, e o céu se abre, uma voz do céu vem e diz: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. E o Espírito desce sobre ele. Alai daragaçó. O céu foi rasgado. Paulo fala para nós que os principados e potestades, eles estão na região celestial. A Bíblia vai dizer para nós que Daniel um dia estava orando, e os principados travaram uma resposta de Gabriel, e Deus teve que enviar Miguel para liberar Gabriel, para Gabriel cumprir o propósito. Eu imagino que quando o portal de ouro do céu foi se abrindo, os principados e potestades, vamos segurar, vai vir um anjo lá. Vamos segurar que vai vir um anjo. Vamos segurar que deve ser o Gabriel. Gabriel que veio falar. Gabriel esteve aqui falando com Maria esses dias atrás. Deve ser que o Gabriel está vindo de novo. Só que quando o portal do céu se abre, aleluia, lá vem a voz de muitas águas. Ei, quando o portal do céu se abre, eu imagino, aleluia, os querubins carregando a carruagem de glória. E ele vem rasgando o céu. Rasgando o céu, invadindo a eternidade. É o meu filho. Eu me amo, eu amo ele. O Espírito Santo vem e pousa. O encontro da Trindade na terra, semelhante àquele encontro do Éden. A Trindade está na terra, está reunida. E agora o Filho é o mediador da nova aliança. Ele media a nova aliança.
Os que antecederam ele, todos tiveram falhas. Os que antecederam ele não conseguiram cumprir o mandato de governo. Os que antecederam ele não conseguiram guardar a autoridade. E um dia, o meu Jesus está num jardim do Getsemane. E ele está ali sentindo angústia mortal. Ele está enxergando a cruz. Ele está enxergando a traição de Judas. Ele está enxergando todo mundo deixando ele sozinho. Só que acima de qualquer coisa, ele está enxergando que vai chegar um momento que o Pai vai ter que deixar ele na cruz. Porque ele está coberto com os pecados da humanidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E lá naquele lugar de sofrimento, naquele lugar de dor, ele transpira gotas de sangue. Ele está sendo espremido, ele está sendo moído. E ele libera uma palavra: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Existe 1 milhão de interpretação para essa palavra. 1 milhão delas. Eu não vou gastar tempo com nenhuma agora, porque me importa olhar o que ele fala depois. Ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele sabia que o primeiro Adão errou e perdeu a autoridade. Não é o outro tipo de Adão também? Errou e perdeu a autoridade. Abraão, o outro tipo de Adão, errou e perdeu a autoridade. Moisés errou e perdeu a autoridade. Davi errou e perdeu a autoridade. Ele sabe que todos aqueles que vieram antes dele perderam a autoridade. Então sabe o que ele faz? Ele arruma uma força dentro de si, sobrenatural, e ele fala: Pai, mas todavia seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. Basicamente Jesus disse: eu não vou recuar, eu não volto atrás, eu não vou negociar a minha autoridade, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Ele foi até o fim. Diz para o teu irmão isso: ele foi até o fim. Fala para ele: não pare no caminho, pois ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Ele foi até a cruz. Ele foi até Pilatos. Ele foi julgado por Anás e Caifás, um julgamento fraudulento. Ele foi crucificado. E na hora nona, ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Trevas cobrem a terra. O véu do templo se rasga de cima a baixo. Um terremoto acontece. Sepulcros se abrem. Santos ressuscitam. As pessoas reconhecem: uau, esse homem era o Filho de Deus. Mas ele está morto. Ele foi colocado num sepulcro, no jardim. Foi colocado num sepulcro que ficava no meio de um jardim. Tamparam a frente daquele sepulcro com uma pedra muito pesada. Selaram aquela pedra com um selo de Roma. Não havia autoridade para abrir aquela pedra. Não havia autoridade para que ninguém chegasse até ali. Mas Deus vai concretizar uma história aqui. No domingo de manhã, e está aqui um dos textos que eu mais gosto das Escrituras: o domingo da esperança. Por sinal, nossa Santa Ceia esse mês vai ser no domingo da Páscoa, no domingo da esperança. Os discípulos vão escrever que naquela manhã
As mulheres foram até o sepulcro. Mas eu quero que você olhe comigo o livro de João, capítulo 20. Enquanto você vai abrir João, capítulo 20, versículo de número 11, se prepare aí. Eu quero te fazer resgatar uma conexão. Eu comecei essa mensagem dizendo que Deus criou um jardim e colocou quem lá dentro? Adão. O primeiro Adão foi posto num jardim. Logo o primeiro Adão, se ele cuidava de um jardim, ele era um jardineiro. E o primeiro Adão, ele perde a sua autoridade no jardim. O primeiro Adão perdeu a sua autoridade no jardim. Perdeu a imagem, perdeu a semelhança, perdeu o mandato de governo. Ele perdeu. E aí agora Deus vai levantando homens para resgatar, manter a conexão e resgatar a autoridade. Mas os homens conseguem fazer isso até certa parte. Eles não conseguem estabelecer por completo. E agora nós temos aqui Jesus completa o seu ministério. Foi colocado no sepulcro após a sua morte de cruz. E agora chegou uma notícia. Os discípulos estiveram no túmulo e falaram: ei, o túmulo está vazio, gente. Fomos lá e o túmulo estava vazio. Quando, ao ouvir essa notícia, Maria vai para lá. Agora vamos acompanhar a Maria indo para lá. Pastor Jonas, música da Maria indo para lá. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela supondo ser ele quem? Ela supôs que ele era quem? Por quê? Porque agora ele está reescrevendo a história. O primeiro Adão, ele perde a autoridade no jardim. Mas o segundo Adão, aleluia, ele está saindo deste jardim. Ela até o confunde ele como um jardineiro. Ela pergunta: cadê ele? Aonde vocês o levaram? Quando ela percebe que era Jesus, ela diz assim: Rabone, ou seja, quer dizer, mestre, é o Senhor que está aqui. Disse Jesus para Maria, em hebraico, ele disse assim: não me detenhas, porque eu ainda não fui para meu Pai. Sabe o que está acontecendo aqui, senhoras e senhores, aleluia? Jesus, o último Adão, porque entenda, ele não é o segundo Adão, ele é o último Adão. O último Adão, porque o primeiro falhou, o segundo falhou, o terceiro falhou, o quarto falhou, mas este Adão aqui, aleluia, ele está reconstruindo tudo aquilo que foi quebrado. Ele está reconstruindo tudo aquilo que foi perdido. Por isso que ele levanta a mão e diz assim: ó, toda a autoridade me foi dada, toda a autoridade me foi dada. Eles perderam, mas eu resgatei. Eles não foram capazes, mas ele foi capaz. Ele resgata toda a autoridade, toda. Ele resgata toda a autoridade. 1 Coríntios capítulo 15. E aí eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15. Num jardim, a raça humana
perde a comunhão. No outro jardim, a humanidade é restabelecida ao acesso ao Pai. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, diz assim: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. O primeiro Adão, alma vivente. O segundo Adão é espírito que traz vida. Finalzinho disso aqui, ó. Da mesma forma que você carrega os traços do primeiro Adão. Sabe quais são os traços do primeiro Adão? A inclinação da carne, a vontade de falar mal de alguém, a vontade de ceder à carne, a vontade de fazer justiça própria, desejo de vingança. O primeiro Adão, ele tem vontades carnais. Mas o segundo Adão, ele serve a Deus em fidelidade. O segundo Adão, ele cumpre o propósito. O segundo Adão, ele chega até o fim. O segundo Adão, ele tem toda a autoridade. E a Bíblia diz assim, ó: da mesma forma que você tem a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Eu quero te convidar a orar neste momento. E eu gostaria de te encorajar a pedir a Deus que a imagem do segundo Adão, do último Adão, que a imagem de Jesus, que a imagem, a semelhança de Jesus, ela seja nítida na sua vida. Que a imagem, a semelhança de Jesus se manifeste na sua vida. Que o poder e a glória que há em Jesus, ela brilhem na sua vida. Porque você foi chamado para cumprir o mandato de governo. A autoridade tinha saído da mão do homem, mas o nosso Senhor, Ele resgatou toda a autoridade. Toda a autoridade está com o nosso Senhor. Toda a autoridade. Então talvez você tenha hoje situações na sua vida que têm que ser tratadas agora. Coloque elas diante de Jesus. Coloque diante de Jesus tudo aquilo que tem que ser mudado. Coloque diante de Jesus tudo aquilo que precisa de uma transformação nessa noite. A imagem do Adão, do primeiro Adão, vai cair. A imagem do novo Adão, a imagem do Filho, a imagem de Cristo, ela vai resplandecer sobre a tua vida. Toda identidade, todo rótulo do pecado, que ele caia em nome de Jesus. E que a imagem de Jesus apareça em você. Que a imagem de Jesus resplandeça sobre a sua vida. Que a imagem de Jesus, ela venha sobre você. Toda prisão, toda seta, tudo aquilo que o adversário tem tentado prender a sua mente, seja quebrada em nome de Jesus. Que haja uma restauração do seu entendimento. Que haja uma restauração do seu coração. Que haja uma restauração da sua comunhão com Deus. Que haja uma restauração. Restaura, Senhor, restaura. Restaura, Pai. A autoridade foi dada a Ti, Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. Que haja uma reconexão. Que haja um novo tempo de intimidade seu com Deus. Que haja um novo tempo. Que haja um novo tempo.
Que haja um novo tempo, que você entre numa nova estação em Deus. Que você entre num novo tempo em Deus. Que todo domínio da carne caia por terra em nome de Jesus. Que toda obra do adversário ela caia por terra. Todo levante do inferno contra a sua vida, contra a sua casa, ele seja neutralizado, paralisado em nome de Jesus. Que venham dias de vida, que venham uns dias de graça. Ei, que venham dias, aleluia, do Espírito Santo enchendo a sua vida, do Espírito Santo enchendo a sua casa, que haja uma transformação dentro de você. Pai, em nome do Senhor Jesus, resgata este homem e esta mulher, meu Pai. Resgata a tua imagem, a tua semelhança neles, Senhor. Resgata, Senhor. Resgata, meu Deus, ó Pai, para a glória do teu nome. Resgata, meu Deus, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que teu nome seja exaltado, para que teu nome, meu Pai, seja engrandecido, em nome do Senhor Jesus. Que haja um agir do Espírito Santo em você, que haja um agir para que você seja transformado numa nova criatura, para que você seja transformado num novo homem, numa nova mulher, segundo a imagem, segundo a semelhança, segundo o agir, segundo o poder de Deus, aleluia. Que venha um tempo novo de Deus sobre você, que venha um tempo novo, um tempo abundante, um tempo de colheita, um tempo de vida, que haja uma reconstrução de Deus, que haja uma reconstrução, que haja uma restauração da sua intimidade com Deus, que haja um reposicionamento, que no nome do Senhor Jesus você não caia nos mesmos pecados, você não caia nas mesmas fraquezas, você não caia ingenuamente nas mesmas práticas, mas receba força de Deus, força de Deus, força do Espírito Santo. Vivifica, Espírito Santo, vivifica, vivifica, Espírito Santo, vivifica, Deus. Traz vida, Pai, traz vida e vida em abundância sobre este homem. Traz vida e vida e abundância sobre esta mulher, Senhor. Meu Deus, ó Pai, que ele seja uma terra fértil, que ela seja, meu Deus, uma terra fértil, para um novo tempo, para uma nova colheita, em o nome de Jesus. Quem concorda diz amém, e dê uma salva de palmas a Jesus, que é bom, que é fiel, que é eterno. Um dia o salmista disse assim, ó: quem é o homem para que o Senhor se preocupe com ele? Quem é o homem? Mas o interessante é saber que Deus se preocupa conosco. Apesar de quem nós somos, Ele se preocupa conosco. Apesar de quem nós somos, Ele tem um plano para a nossa vida. Ele tem um plano para cada um de nós. Amém? Glórias a Deus.